Reflexão bíblica. Evangelho de Lucas. Capítulo 2. Lucas 2. Crescimento em sabedoria, estatura e graça de Jesus. Neste capítulo de Lucas 2, vemos que cada homem se dirigiu à localidade onde era conservado o registro de sua família paterna. De acordo com os costumes de Roma, todos estavam obrigados a isso, alistando-se para o recenseamento, na terra natal de sua família. Os costumes judaicos modificaram a exigência legal, requerendo que cada qual se dirigisse à localidade onde estava registrado a seu ancestral, e não ao local onde residia atualmente. Após isso, vemos o nascimento de Jesus. Ele é apresentado no templo, conforme está escrito em Êxodo 13, verso 2. Na ocasião, a criança era consagrada ao Senhor, circuncidada e era oficialmente nomeada. Do primogênito esperava-se consagração e responsabilidade de uma maneira diferenciada, assim como está escrito: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Após apresentar o menino, Simeão profetizou para Maria sobre como seria o futuro, dizendo que ele viria para revelar os sentimentos dos corações e promover uma revolução em Israel e no mundo. Além disso, deu uma prévia a ela sobre o sofrimento que a aguardava, certamente, como consequência da missão de seu filho, e da mesma maneira, a profetisa Ana. Ao ver Jesus, ela dá graças e diz a todos que ali estavam que ele era a redenção aguardada. O tempo passava, Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, e todo o ano, como de costume, seus pais celebravam a Páscoa em Jerusalém. Quando Jesus estava com 12 anos, algo diferente aconteceu, especialmente quando eles retornaram. Após 3 dias de viagem, eles sentiram a falta dele e depois de procurarem, eles resolveram voltar e o encontraram no templo. Ele estava ensinando os doutores da lei sobre as Escrituras e todos eles estavam maravilhados com suas respostas. Embora sendo Deus, Jesus Cristo não menosprezava a autoridade de seus pais, José e Maria, sendo obediente a eles, não lhes causando desgosto. Pelo contrário, o procedimento do Senhor, mesmo quando criança, honrava seus pais. Contexto histórico. O Evangelho de Lucas então fornece a única história da infância de Jesus nos 4 evangelhos. Quando Jesus tinha 12 anos, sua família viajou para Jerusalém para o festival da Páscoa judaica. Depois do festival, José e Maria partiram com um grande grupo de parentes e amigos, mas, depois de um dia, eles sentiram que Jesus não estava no grupo. Voltaram então para Jerusalém. Depois de 3 dias procurando no templo, o encontram entre os mestres que ensinavam lá. Os dois o admoestaram, mas Jesus responde que eles deviam saber onde ele estaria. Naquele momento, sua família não entende sobre o que ele estava falando e todos voltam juntos para Nazaré. Versículos 1 ao 26. E aconteceu que, naqueles dias saiu um decreto de César Augusto, para que todo o mundo fosse tributado. E esta tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas de pano, e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E, eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor.
E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E, de repente, estava ali com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus, e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos agora até Belém, e vejamos estas coisas que aconteceram, e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o bebê deitado na manjedoura. E, vendo, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. E, ao completarem-se os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado de Jesus, que pelo anjo lhe fora nomeado antes de ser concebido no ventre. E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, eles o levaram para Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo homem que abrir o ventre será chamado de santo ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício de acordo com o que foi dito na lei do Senhor, 1 par de rolinhas ou 2 pombinhos. E, eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Versículo 1. O decreto de César. Augusto, exaltado, título aprovado pelo Senado romano em 27 a.C., foi César Romano de 31 a.C. a 14 d.C. Este decreto, para que todo o mundo fosse tributado, foi um censo com o propósito de cobrar impostos e convocar os habilitados para o serviço militar. Versículo 2. O recenseamento. Acredita-se que Quirino teve 2 mandatos como governador romano da Síria, de 6 a 4 a.C. e de 6 a 9 d.C. Jesus nasceu no período da primeira tributação. Também houve um recenseamento no segundo mandato de Quirino, Atos 5 verso 37. Versículos 3 e 4. Nazaré. Sua própria cidade não era a cidade onde José morava, Nazaré da Galileia, e sim a cidade de seus antepassados, Belém da Judéia, chamada de cidade de Davi porque foi ali que o rei de mesmo nome cresceu. 1 Samuel 16 verso 1. José era descendente de Davi. A viagem de Nazaré a Belém levava 3 dias e cobria uma distância de cerca de 145 quilômetros. Versículos 5 e 6. Maria grávida. A essa altura, Maria continuava apenas prometida em casamento a José, como meses atrás em Lucas 1 verso 27, porque eles ainda não haviam consumado o casamento por meio da relação sexual. E mesmo assim, ela estava grávida. Ver nota em Lucas 1 versos 31 ao 33, que estava prestes a nascer. Versículo 7. O nascimento de Jesus. Seu filho primogênito, obviamente indica que Maria teve outros filhos depois, Mateus 13 versos 55 e 56. Naquela época, os recém-nascidos eram envolvidos em faixas de pano para que seus braços e pernas se mantivessem retos. O fato do bebê Jesus ter sido colocado numa manjedoura, indica que a família foi obrigada a ficar em um estábulo, ou talvez numa caverna que servia de abrigo para animais, pois não havia outro lugar disponível em Belém. Versículo 8. Os pastores. As ovelhas usadas nos sacrifícios do Templo de Jerusalém eram mantidas em campos fora de Belém. O trabalho dos pastores era mais importante durante a noite, por causa da ameaça de predadores e ladrões. Versículos 9 e 10. O anjo do Senhor os direciona. Apesar de não ter sido nomeado nesta passagem, este anjo do Senhor era Gabriel.
A glória do Senhor foi uma luz resplandecente, no meio da escuridão da noite, indicando a presença gloriosa de Deus. Se ficar aterrorizado ao ver um anjo era normal, quanto mais ao ver uma luz tremenda vinda do céu. O anjo acalmou os pastores e chamou sua atenção de volta para a proclamação do Evangelho, Boa Nova. Todo o povo poderia ser Israel, mas já que Lucas enfatiza o Evangelho alcançando os gentios, a expressão provavelmente significa todos os povos. Versículos 11 e 12. Um Salvador. Salvador, no grego, soter, significa libertador, redentor. Cristo, no grego, Christos, que equivale ao Eb. Meshig, quer dizer ungido, e focaliza especialmente o ser ungido como rei. Senhor, no grego, Kurios, era um termo usado para governantes seculares, mas também é a tradução padrão de Yahvé, o principal nome de Deus no hebraico. Os pastores devem ter ficado surpresos ao ouvir que o rei messiânico divino havia nascido, mas ouvir que ele estava deitado em uma manjedoura e que nascerá um homem e uma mulher de poucos recursos deve ter parecido absurdo. Versículos 13 e 14. Exércitos celestes. Dar glória a Deus não é dar a Ele algo que de outra sorte Ele não teria. Pelo contrário, é uma confissão da magnífica glória que Ele possui eternamente. Esta paz a ser encontrada na terra não era a paz romana, a paz universal do Império Romano, e sim a paz com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, Romanos 5 verso 1. O povo a quem Deus concede o seu favor são aqueles que obtiveram o favor imerecido de Deus, isto é, sua graça, por intermédio de Cristo. Versículo 15. Os pastores vão para Belém. E aconteceu que, se refere ao nascimento do Salvador, que é Cristo, o Senhor, ver nota nos versos 11 e 12. Versículo 16. A manjedoura. Sobre deitado na manjedoura, ver nota no verso 7. Versículo 17. A criança. Sobre o que foi contado sobre esta criança, ver nota nos versos 9 e 10. Versículo 18. Jesus nasceu. Todos os que ouviram foram todas as pessoas de Belém e arredores com quem os pastores tiveram a oportunidade de compartilhar tal história. Versos 8 ao 14. Versículo 19. A ponderação de Maria. É possível que Lucas tenha obtido grande parte das informações sobre o que aconteceu nos capítulos 1 e 2 conversando com Maria, que lembrava das coisas que tinha guardado, no grego. Suntério, ou guardar, lembrar, em seu coração. Versículo 20. O testemunho dos pastores. Os pastores voltaram para os campos fora de Belém para cuidar de seus rebanhos. Eles estavam glorificando e louvando a Deus porque realmente encontraram em Belém tudo que o anjo tinha dito. Versos 10 ao 12. Versículo 21. A circuncisão de Jesus. Sobre 8 dias e circuncidar. Sobre o nome Jesus, ver nota em Lucas 1 versos 31 ao 33. Versículos 22 ao 24. Jesus é apresentado. Os dias da sua purificação eram de 33 dias após a circuncisão do menino. Levíticos 12 versos 2 ao 8. Todos os pais de Israel levavam seu primogênito para apresentá-lo ao Senhor. Êxodo 13 verso 2. Sobre o sacrifício de rolas ou pombinhos, ver Levíticos 12 verso 8 e respectiva nota. Versículos 25 e 26. A promessa de Simeão. Assim como Zacarias e Elizabeth, Simeão também era um homem justo. A consolação de Israel era o conforto e a esperança que o povo tinha em relação ao plano de Deus para seu povo, especificamente em referência ao papel do Messias neste plano. No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio apenas sobre uns poucos escolhidos. Números 24 verso 2, 1 Samuel 10 verso 10. Após o Pentecostes, ele passou a habitar em todos os cristãos. João 14 versos 16 e 17, 1 Coríntios 3 verso 16.
O Espírito Santo encheu Zacarias, capacitando-o a profetizar acerca de João. Neste caso, o Espírito deu a Simeão a certeza de que ele viveria tempo suficiente para ver o Messias, a fim de que pudesse fazer o mesmo com Jesus. Versículos 27 ao 52. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou-o em seus braços, e bendisse a Deus, e disse: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra. Porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios, e a glória de teu povo Israel. E José, e sua mãe, se maravilharam das coisas que eram faladas sobre ele. E Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. Sim, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. E estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era de idade avançada, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo dia e noite a Deus, com jejuns e orações. E, vindo ela naquele momento, também deu graças ao Senhor, e falava dele a todos os que aguardavam a redenção em Jerusalém. E, havendo concluído todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles voltaram a Galiléia, para a sua própria cidade, Nazaré. E o menino crescia, e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém à festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não souberam. Mas, supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia, e procuravam-no entre os seus parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, após 3 dias, eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, e dirigindo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando eles o viram, ficaram perplexos, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que tu fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. E ele lhes disse: Por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? E eles não entenderam as palavras que lhes dissera. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, mas sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e os homens. Versículos 27 e 28. Simeão é levado pelo Espírito. O Espírito Santo levou Simeão em direção ao lugar certo, o templo, na hora certa, quando o menino Jesus foi trazido para fazerem com ele segundo o costume da lei. Ver notas no verso 21 e Lucas 22 ao 24. Versículos 29 ao 32. Deus cumpre promessas. Estas palavras de Simeão são tradicionalmente chamadas de Nunc Dimittis, que vem da tradução da Vulgata Latina. Seu divino Senhor cumpriu a promessa de que Simeão viveria para ver o Cristo, isto é, a tua salvação, então ele já podia morrer, despedes o teu servo. A salvação de Deus em Cristo, verso 30, é para todos os povos, Israel e os gentios. A abrangência universal do Evangelho é o tema constante de Lucas em seus 2 escritos, seu Evangelho e o livro de Atos. Versículos 33 ao 35. O legado de Jesus. Embora tenha sido o Espírito Santo quem fez Maria conceber, o pai de Jesus perante a lei era José,
Ver nota em Lucas 3 versos 23 ao 38. Jesus seria um divisor espiritual na sociedade, um sinal, contraditado. Ao considerar as boas novas de Cristo, muitos em Israel caíram eternamente porque foram incrédulos e outros, pela fé, foram levantados para a vida eterna. Maria sofreria uma profunda dor ao ver Jesus ser rejeitado e morto. A maneira como as pessoas reagem a Jesus é a única diferença entre elas serem perdoadas ou condenadas, entre passarem a eternidade no céu ou no inferno. Versículos 36 ao 38. O cântico de Ana. A repentina mudança de foco de Simeão, um profeta, para Ana, a profetisa, é uma das ênfases de Lucas nas mulheres. As outras profetisas citadas no Novo Testamento são as filhas de Filipe, Atos 21 versos 8 e 9. Se Ana esteve casada por 7 anos e permaneceu viúva de quase 84 anos, ela devia estar com bem mais que 100 anos. O texto grego também pode ser traduzido como permanecerá viúva até a idade de 84 anos, e tinha 84 anos, mas essa versão não se encaixa bem no contexto. Além de ser profetisa, o outro ministério de Ana era a dedicação à oração. Como Jerusalém era a capital de Israel, a redenção em Jerusalém significa a redenção de todo o povo de Israel. Versículo 39. A volta para Nazaré. Lucas não mencionou vários eventos conhecidos que aparecem no Evangelho de Mateus, como a visita dos magos e a viagem para o Egito para escapar da tentativa de Herodes, o Grande, de matar o pequeno Messias. Mateus 2 versos 1 ao 23. Versículo 40. Jesus cresce. Esta descrição de Jesus quando menino é semelhante à de João Batista em Lucas 1 verso 80. Os elementos adicionais enfatizam que Jesus era cheio de sabedoria e que a graça de Deus estava sobre ele. Ver a descrição semelhante de Estevão em Atos 6 verso 8. Versículos 41 e 42. A festa da Páscoa. Este é o único evento da vida de Jesus entre sua tenra infância e o batismo por João, Lucas 3 versos 21 e 22, que as Escrituras contam. Os homens judeus e suas famílias deveriam fazer uma peregrinação a Jerusalém para as festas anuais da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A cerimônia do Mitzvah, filho do mandamento, aos 13 anos marcava o dia em que o menino judeu passava a ser visto como homem. Jesus estava com 12 anos de idade, esta foi sua última Páscoa antes da fase adulta. Versículos 43 ao 45. Jesus se perde. José e Maria andaram uma jornada de um dia antes de começar a se preocupar com Jesus, pois pensaram que ele estava com o resto da caravana. Era definitivamente fora do caráter de Jesus, ver verso 51, não obedecer a seus pais em todos os aspectos. Versículos 46 e 47. Jesus é encontrado no templo. 3 dias é a soma de um dia de viagem, um dia para voltar para Jerusalém e mais um procurando Jesus na cidade. Estes doutores eram rabinos, estudiosos da lei de Moisés. Já era extremamente raro um menino ser recebido por um grupo de rabinos, quanto mais surpreendê-los com o entendimento brilhante das Escrituras. Versículos 48 ao 50. Seus pais o admoestam. José e Maria não entenderam que Jesus estava falando de seu Pai Celestial, sobre os negócios de meu Pai. Jesus também tinha que obedecê-lo, mesmo que essa obediência envolvesse dar menor prioridade à preocupação de seus pais terrenos. Versículo 51. Todos voltam para Nazaré. Assim como no verso 19, a expressão guardava todos esses dizeres no seu coração, sugere que a fonte de quem Lucas obteve a maior parte do material exclusivo dos capítulos 1 e 2, foi a própria Maria. Versículo 52. Em sabedoria e estatura. Durante os anos em que viveu em obediência a José e Maria, Jesus cresceu continuamente em sabedoria, santidade intelectual e prática, estatura, tamanho adulto, e favor para com Deus, intimidade espiritual com o Pai, e dos homens,
Respeito social. Quando era menino, a sabedoria de Jesus já era notável, ver nota no verso 40, e aos 12 anos os rabinos se maravilharam com seu entendimento. O progresso de Jesus deve ter sido incrível na época em que ele começou seu ministério. 5 importantes lições que podemos aprender em Lucas 2. Nascimento de Jesus em Belém. Este capítulo relata o nascimento de Jesus em Belém, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Isso nos ensina sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e o papel central de Jesus na história da redenção. Anúncio aos pastores. Os anjos anunciam o nascimento de Jesus aos pastores, destacando a mensagem de alegria e salvação para todas as pessoas. Isso nos lembra que a mensagem do Evangelho é para todos, independentemente de status social ou raça. Apresentação de Jesus no templo. Maria e José levam Jesus ao templo, onde eles encontram Simeão e Ana, que profetizam sobre o papel messiânico de Jesus. Isso nos ensina sobre o reconhecimento e adoração de Jesus como o Messias prometido por Deus. Jesus no templo aos 12 anos. Jesus é encontrado no templo discutindo com os mestres da lei aos 12 anos. Isso destaca a profunda compreensão e sabedoria de Jesus, mesmo em uma idade jovem, e nos lembra da importância de crescer em conhecimento e sabedoria espiritual. Submissão de Jesus aos seus pais. Após ser encontrado no templo, Jesus volta para casa e é submisso aos seus pais. Isso nos ensina sobre a importância da obediência e honra aos nossos pais e autoridades estabelecidas, seguindo o exemplo de Jesus em sua humildade e submissão. Conclusão. A narrativa de Lucas termina reafirmando que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de seu Pai Celeste e diante da sua família terrena. Reafirma também que a mãe de Jesus, Maria, guardava todos esses fatos em seu coração, sendo que é a terceira vez que essa frase aparece nos 2 primeiros capítulos de Lucas, nos levando a entender que guardar os fatos no coração é muito mais do que boas lembranças. É manter viva a memória e a história, para que coisas ruins não se repitam mais e para que os bons ensinamentos permaneçam e produzam muitos frutos. É uma atitude, é saudade ativa e que assim possamos também nós sentir e agir. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.